dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Gênesis, capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Glória a Deus. Queridos, o que o Senhor está falando conosco aqui nesta manhã é que Ele tem o tempo certo para cumprir a promessa. Deus tem uma promessa para nós, né? Deus tem uma promessa para a sua vida, Deus tem uma promessa para a minha vida, mas Ele tem o tempo certo do cumprimento dessa promessa. Muitas vezes a gente não entende isso, e por causa da falta desse entendimento, nós ficamos apressados, angustiados, às vezes até irritados, furiosos, com raiva de Deus, achando que a promessa não vai cumprir, entristecido, pensando que está demorando demais. Como está demorando? Acho que essa promessa não vai mais acontecer, porque já faz muito tempo e nada acontece. Foi o que aconteceu, não é, com a própria Sara, que Deus lhe deu a promessa, né? Antes dessa promessa se cumprir, ela se apressou, ela achou que tinha que cumprir logo, e como estava demorando, o que ela fez? Ela falou para Abraão, né, deitar com a sua empregada, né, com a sua escrava, ter um filho, e acabou tendo um filho chamado Ismael, que na verdade foi uma confusão e deu muito problema. Então nós precisamos compreender que tem o tempo certo de Deus. Mas a promessa de Deus para Sara não era Ismael. A promessa de Deus para Sara era Isaque, o filho da promessa. Porém, ela gerou, né, através da sua ama, um filho que não era o filho da promessa, Ismael. E isso foi muito difícil, trouxe muito conflito. Toda vez que a gente se apressa, toda vez que a gente se precipita para querer cumprir a promessa de Deus antes do tempo dele, nós vamos ter problemas. Porque Deus não vai fazer no seu tempo. Deus vai fazer no tempo dele. Aqui chegou o tempo. A palavra do Senhor diz que aqui chegou o tempo. Aqui fala: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que lhe prometeu. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Na época fixada por Deus. Então há uma época fixada por Deus. Quando chega essa época, a promessa cumpre. E a gente precisa entender que tem o tempo certo. E precisamos parar de querer precipitar, querer adiantar, querer fazer na força do braço, porque não dá certo. Não dá certo. Deus não quer que você gere projeto Ismael. O projeto Ismael na vida de Sara não era a promessa. Foi a precipitação dela e gerou confusão, gerou intriga, gerou problemas e trouxe muitas e muitas consequências. O que Deus tinha para Sara era Isaque, e ela precisava entender e esperar o tempo certo de Deus. E você? Será que você também tem esperado o tempo certo de Deus? Ou você tem se precipitado? Ou você está a tempo de desistir? Ou você está a tempo de fazer com as suas próprias mãos, como fez Sara, acontecer o que não é a hora certa, o que não vai ser o projeto? Porque não adianta. O projeto de Deus é dele, a promessa dele, tem o tempo dele e vai acontecer no tempo dele. Não adianta você querer antecipar, não adianta você querer fazer com as próprias mãos, porque se você fizer isso, não será o cumprimento da promessa de Deus. Por isso, entenda, tenha discernimento do tempo certo e aguarde o tempo de Deus, porque nesse tempo, com certeza, a promessa dele se cumprirá. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.